Olá, estamos de volta então ao curso de Direito Previdenciário e o tópico da aula de hoje são os regimes de previdência social. Existem três regimes. O regime geral de previdência social, basicamente voltado para os trabalhadores da iniciativa privada, cuja regulamentação está na Lei 8.213. Temos o regime próprio dos servidores públicos, regulamentado pela Lei 9.717, pela Lei 10.887, e temos o regime de previdência complementar, que tem na Constituição fundamento no artigo 202 e a nível infraconstitucional duas leis, Lei Complementar 108, Lei Complementar 109. Acompanha comigo aqui na tela. Então, são três regimes de previdência. Esse daqui, que é o do servidor público, esse aqui, que é do trabalhador, né, da iniciativa privada, e a gente tem o regime de previdência complementar. A previdência complementar tanto pode ser para servidor, quanto para trabalhador, e até mesmo quem não trabalha, se quiser, pode ter previdência complementar. Mas o foco da nossa aula é o regime próprio de previdência social, aquele então que é regulamentado no artigo 40, dispositivo que sofreu profunda alteração com a reforma da Previdência. Vamos lá então. Bom, o artigo 40, tá? Antigamente, ele mencionava União, estados, DF e municípios, ou seja, as regras, elas eram válidas para todos os entes federativos. Mas, durante a tramitação da reforma da Previdência, o Congresso achou por bem retirar estados e municípios. A reforma da Previdência foi apenas para a União, estados e municípios podem entrar, vai depender da tramitação da PEC paralela. De acordo com a nova redação do artigo 40, o regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Ele não mencionou entes federativos, mas já fiquem sabendo que essas regras valem por enquanto apenas para a União. E aí, parágrafo 1º vai falar da aposentadoria que a gente chama por invalidez, ele não usa essa expressão, olha o que ele fala. O servidor abrangido pelo regime próprio de previdência será aposentado por incapacidade permanente. Ele não usa mais a expressão invalidez. Vai ser aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido, quando insuscetível de readaptação. Hipótese em que será obrigatória a realização de avaliações periódicas, não tinha nada disso. Antigamente, servidor público, quando era aposentado por invalidez, pronto, acabou, nunca mais voltava. Agora não, ele vai ter um tratamento muito parecido com o do regime geral de previdência social. Além das avaliações periódicas, para verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria, além dessas avaliações periódicas que ele vai ter que se submeter, olha o que eles fizeram no artigo 37, parágrafo 13. O servidor público titular de cargo efetivo poderá ser readaptado para exercício de cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, enquanto permanecer nesta condição, desde que possua a habilitação e o nível de escolaridade exigidos para o cargo de destino. O bom é que ele mantém a remuneração do cargo de origem. Então, isso aqui é uma mudança profunda. Porque até a reforma da Previdência, eu analisava o servidor naquele cargo que ele fez o concurso. Para esse cargo aí você realmente tem uma incapacidade permanente. Vai para cá, você está aposentado por validez. Vem a reforma e fala assim, não, aí
Vamos tentar te colocar ali numa atividade burocrática, de repente você não consegue mais ficar caminhando, mas fica sentadinho ali atendendo o telefone, e aí você vai continuar ganhando seu salário normal, fica aí contando o tempo de contribuição. Então não vai ser mais tão fácil o servidor ser aposentado por invalidez. Ele pode ser readaptado para uma outra atividade, tem que ter compatibilidade, né, de atribuições, de escolaridade, e beleza, vai ficar mais um pouquinho aí. Seu salário a gente não mexe, isso é extremamente importante. E ainda que ele seja aposentado por incapacidade permanente, ele vai ser chamado para ficar sendo reavaliado. Vai que acontece um milagre e ele recupera a capacidade laborativa. O que isso lembra? Previdência social. A Previdência, o INSS, é um custo para aposentar o cara por invalidez. E quando aposenta, ainda tem a possibilidade de ele ser chamado recorrentemente para ser avaliado. Agora o tratamento fica meio que igual. Previdência, INSS e servidores terão o mesmo tratamento no que tange a essa incapacidade permanente. Nem usam mais a expressão invalidez. Fica atento, tá? Conjugue então o 40 com esse 37, parágrafo 13. Tem mais mudanças, vamos conhecer, corta para cá. Bom, além da aposentadoria por incapacidade permanente, a compulsória continua como sempre foi, ou seja, o cara pode se aposentar compulsoriamente no serviço público, proventos proporcionais ao tempo de contribuição, né? Aos 70 anos de idade não é mais 70, porque já existe a lei complementar, então é aos 75 anos. Por quê? Eu tenho a lei complementar 152 de 2015, que já regulamentou, agora é 75 anos, tá? Então tem a aposentadoria compulsória aos 75 anos, é uma aposentadoria proporcional, não mudou nada. Continua sendo como sempre foi. Beleza? Bom, agora mudanças. No âmbito da União, lembram? Eu disse, estados e municípios e DF ficaram fora da reforma da Previdência. Então eles continuam com as regras antigas. Só na União. Como é que fica a aposentadoria? Homem, sem choro nem vela, vai aos 65 anos. Servidora mulher, 62 anos. São as novas idades. Professor, e o tempo de contribuição? Olha, no mínimo, aliás, no serviço público, no mínimo ele vai precisar ter uns 20 anos, tá? Isso não está aqui. Isso está no corpo da emenda, a gente vai ver em outra oportunidade, tá? Aqui ele usa uma outra expressão. Então, as novas idades de aposentadoria, 65 para o homem, 62 para a mulher. No âmbito dos estados, DF e dos municípios, idade mínima estabelecida mediante emendas respectivas constituições e leis orgânicas. Ou seja, isso aqui não está valendo ainda para os demais entes federativos. Observado o tempo de contribuição e os demais requisitos estabelecidos em lei complementar do respectivo ente federativo. Por que não consta diretamente no texto da Constituição qual vai ser o tempo mínimo? Porque eles querem desconstitucionalizar o tempo mínimo de atividade, querem jogar isso para a legislação. Tá, mas se não consta aqui, como é que a gente vai saber? Bom, tem um outro artigo, que veremos em outra aula, que fala até que a lei regulamente isso, o servidor público vai seguir esses detalhamentos. Aí eu estou já adiantando aqui para vocês. Mas, professor, isso aí serve? Olha, serve, você pode aposentar com isso daí. Claro que você não vai querer se aposentar só com isso, mas passa a ser um patamar mínimo de aposentadoria. Tranquilo? Vamos continuar. Pense que antes dos 65 você não se aposenta. Antes dos 62, mulher também não se aposenta. Mas olha só, isso daqui são novas regras. Basicamente, para quem começar a trabalhar agora. Quem começar a trabalhar agora já sabe, 65 e 62. Para quem já está trabalhando, eu terei regras de transição, tá? Teremos várias regras de transição, 5 no regime geral e 2 no regime próprio. Então, quem já está trabalhando, não precisa imaginar que vai se aposentar o 65 ou 62. Ele vai ter que se encaixar em alguma regra de transição, obviamente com uma idade menor do que essa. Por exemplo,
Pode se aposentar homem com 60 e mulher com 57. Vai depender do caso concreto, tá? Da melhor regra de transição. Isso aqui é para os novo mesmo. O cara que vai começar agora do zero. Já sabe, se programa para se aposentar homem aos 65 e mulher aos 62. Tranquilo? Vamos embora. Os proventos de aposentadoria não poderão ser inferiores ao valor mínimo a que se refere, salário mínimo, né? Parágrafo 2º do artigo 201, ou superiores ao limite máximo estabelecido para o RGPS. Bom, já era uma alteração que acontecia desde 2013. Não importa você, servidor, qual é o seu salário. Sua aposentadoria no serviço público vai ser no máximo a do teto do INSS. Ah, mas eu estou ganhando 20 mil. Sua aposentadoria é o teto do INSS. Ah, mas eu sou ministro do Supremo Tribunal Federal. Sua aposentadoria não será maior que o teto do INSS. Isso aqui agora vai generalizar, tá? Tem mais aquela história que tem que criar a previdência complementar, não. Vai ser amplo, geral e restrito. Todo mundo vai ter que se submeter ao teto do INSS. Ah, professor, e como é que fica? Ué, só contratar a previdência complementar. E aí você mantém o seu salário de atividade. Tranquilo? As regras para cálculo de proventos de aposentadoria serão disciplinadas em lei do respectivo ente federativo. Agora o artigo 40 está cheio de dispositivos assim, ó, lei do ente, do estado, do município vai disciplinar isso daqui. Fruto exatamente da exclusão de estados e municípios da reforma da Previdência. Até aqui, o que importa para você é já guardar que a novidade de aposentadoria do servidor, 65 homem, 62 mulher. Bom, é vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para a concessão de benefícios em regime próprio de previdência, e aí começam as exceções. Pois bem, a gente cria uma nova regra de previdência, mas cria exceções. Olha, os servidores públicos, todo mundo vai se aposentar com 65 e 62. Sem exceção, não. Tem algumas exceções. Quais são as exceções? Bom, carreiras policiais, professores, deficientes físicos e servidores que se submetem a atividades insalubres. Esses continuam podendo ter uma regra diferenciada. Poderiam se aposentar com outros critérios, que a própria emenda já colocou aqui, pelo menos em linhas gerais. Vamos lá, corta para cá. Parágrafo 4º-A. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores com deficiência, previamente submetidos à avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. Parágrafo 4º-B. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para ocupantes de cargo de agente penitenciário, de agente socioeducativo e de policial dos órgãos de que trata o inciso 4º do caput do artigo 51, policial legislativo da Câmara, policial legislativo do Senado e Polícia Federal, Rodoviária Federal, Ferroviária Federal e Polícia Civil, lá do artigo 144. Está dizendo, Estado, vocês também podem criar regra diferenciada para esses aí. E também poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde ou à associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Beleza? Então, não tem mais essa história, ah, o cara dessa categoria vai se aposentar. Não, ele vai ter que demonstrar a exposição a um agente agressivo para ter direito a uma regra diferenciada de aposentadoria, ok? E aí tem um clássico, né, que sempre teve tempo diferenciado de aposentadoria, até aqui não foi mencionado. Por quê? Ele está no parágrafo 5º. Os ocupantes do cargo de professor, tá, terão idade mínima reduzida em 5 anos. Ficou assim, tá?
o professor homem vai com 60, a professora mulher vai se aposentar com 57 anos. Lembre-se que hoje o servidor, homem é 65, mulher é 62, 5 anos a menos, então o professor ficou com 60 anos homem, 57 mulher. Os ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida em 5 anos em relação às idades decorrentes da aplicação do disposto no inciso 3º do parágrafo 1º, já vimos, desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil, fundamental e ensino médio, né? Então, professores do ensino básico vão ter o privilégio de se aposentarem 5 anos antes em relação aos demais servidores. Parágrafo 6º. Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis, na forma desta Constituição, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta de regime próprio de previdência social, aplicando-se outras vedações, regras e condições para acumulação de benefícios previdenciários estabelecidos no RGPS. Então, eu trago para o serviço público aquelas regras de acumulação de benefícios do artigo 124 do Regime Geral de Previdência Social, que ainda vai ser estudado ao longo do nosso curso. O que você vai reparar com essa reforma da Previdência? Que o artigo 40 ele é muito tímido em apresentar as novas regras de aposentadoria do servidor. Por que é assim? Porque praticamente os requisitos de aposentadoria foram desconstitucionalizados. A Constituição não está tratando como tratava antes. Ela diz a idade, mas e o tempo? O tempo deixa que a lei define. O cálculo deixa que a lei define. E como é que fica até que essa lei surja? Nós vamos ter dispositivos transitórios que vão dizer assim: até que lei regulamente isso, vai ser assim, tá? Então, ainda na análise da reforma, eu vou trazer quais seriam as regras transitórias que serão aplicadas até que uma lei, de forma definitiva, discipline como é que fica a aposentadoria no serviço público, tá? Eu estou apenas esquematizando a coisa. Por enquanto, nós estamos no artigo 40, mas já já nós vamos chegar nos dispositivos da emenda constitucional que regulamenta transitoriamente como é que efetivamente ele vai se aposentar, como é que vai ser o cálculo da aposentadoria, como é que fica a pensão por morte. Então, tudo isso vai ser disciplinado por um artigo transitório da emenda constitucional. E isso muda o jeito de estudar não só o direito previdenciário, como o direito constitucional. O que você está acostumado a fazer? Você pega a Constituição e lê. Não vai adiantar nada. Sabe por quê? Porque você vai precisar ter conhecimento de algumas informações que não estão na Constituição, estão na emenda constitucional. Então, pela primeira vez, você vai ter que estudar previdenciário e direito constitucional, não na Constituição, e sim na emenda constitucional, porque tem um monte de coisa na emenda que não veio para o corpo da Constituição. Há exemplo de cálculo do benefício, aposentadoria, o tempo, no que tange a acumulação de pensão com aposentadoria, regras de transição, nada disso foi para a Constituição, continua na emenda constitucional. Então, você vai ter que ter a Constituição e vai ter que imprimir a emenda para você poder estudar de forma completa como é que ficam as regras de aposentadoria. Dificultou um pouco, mas aí com calma a gente chega lá, não precisa se apressar não, vai ter tudo aqui, vamos por partes, corta para cá. Beleza então, tá? Então chegamos até aqui, a gente tem que ir, são mais de 20 parágrafos, vamos continuar. Observado, né, que ninguém pode receber menos que um salário mínimo, quando se tratar da única fonte de renda formal auferida pelo dependente, o benefício de pensão por morte será concedido nos termos de lei do respectivo ente federativo, a qual tratará de forma diferenciada a hipótese de morte dos servidores policiais, né, decorrente de agressão sofrida no exercício ou em razão de função. Já vou adiantar para vocês, tá? O policial que morrer em serviço ou em razão de ser policial, a pensão não vai sofrer qualquer tipo de redução, tá? E para os outros, a redução é drástica, dá até pena, tá?
A rede, não vou nem adiantar, não vou dar spoiler, mas assim, a pensão por morte, ela vai ficar bem desatraente. Hoje a gente tem pensão de 100%, né? Isso acabou, esse tempo acabou. Hoje a pensão ela pode sofrer uma drástica redução. Mas para não assustar, deixa para a aula própria. Parágrafo 8º continua sendo, é a mesma redação, tá? Como era. Observado o teto de ministro do STF, os proventos de aposentadoria e as pensões serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidas aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação e reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão na forma da lei. Tá? Então, esse dispositivo já existia aqui no texto constitucional sem nenhum tipo de alteração. Parágrafo 9º está em vermelho porque é uma novidade. Tempo federal, estadual, distrital, municipal, tempo de serviço público, ele é contado para fins de aposentadoria no INSS. É a contagem recíproca de tempo de contribuição. Tempo da iniciativa privada é aceito no serviço público, tempo no serviço público é aceito na iniciativa privada, lá no INSS. Parágrafo 9º, aqui não teve nenhuma alteração expressiva. Eu continuo não perdendo o meu tempo de contribuição. A lei não pode estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício, já existia isso no texto constitucional desde a emenda 20. Tá? Aqui eu estou dizendo que o teto de ministro do STF, ele é aplicado ainda que eu tenha duas atividades, ainda que eu tenha uma aposentadoria e remuneração da ativa, a soma desses dois não pode ultrapassar o teto de ministro do STF. Isso é o que está na Constituição, porque a jurisprudência do STF já criou várias exceções em que eu poderia ultrapassar o teto do INSS. Mas isso é melhor aprofundado ou em direito constitucional ou em direito administrativo. Para a Constituição, ainda que você tenha duas aposentadorias, tenha aposentadoria e remuneração do ativo, o certo era não ganhar mais que ministro do STF. Tá? Mas esse dispositivo já está desmoralizado. Bom, aqui também já existia, eu estou dizendo que no regime próprio de previdência social eu posso aplicar subsidiariamente as regras do regime geral de previdência social. Eu tenho 3 regimes de previdência, corta para mim, regime próprio de servidor, regime geral de previdência. Cada um tinha as suas regras. Eu estou aproximando as regras dos regimes de previdência, tá? Já estão praticamente idênticas. E para reforçar isso, a Constituição já diz, olha, eu ainda posso aplicar no regime próprio as regras do regime geral. Aplico subsidiariamente. Como é que está regulamentado aqui? Não está? Como é que está regulamentado? Ah, lá está regulamentado assim. Então pega essa regra e aplica aqui. Vamos lá, corta para cá. Além de tudo isso que nós estamos vendo, serão observados em regime próprio de previdência social, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência social. Já vi cair em prova assim, a Constituição proíbe a aplicação das regras do regime geral no regime próprio. Falso, pelo contrário. A Constituição determina que subsidiariamente eu aplique as regras do regime geral no regime próprio. Também já existia essa regra aqui, que quem só tem cargo em comissão fica vinculado ao RGPS. Então eu sou servidor efetivo, fiz concurso, tomei posse. É regime próprio de previdência social. Eu só tenho cargo em comissão. Aí é regime geral de previdência social. Parágrafo 13. Daí em diante, a previdência com novo formato passa a tratar de previdência complementar. Como é que era antes? Assim, se União, Estado, DF e município quisesse, se um deles quisesse, podia adotar o teto do INSS, com uma condição. Cria a previdência complementar e adota o teto.
E aí a União fez isso, alguns estados fizeram isso e alguns municípios fizeram. Mas na grande maioria, ninguém adotou o teto da Previdência, do INSS no serviço público. Grande parte manteve a possibilidade de ganhar igual o teto de STF, governador de estado, prefeito. A maioria deixou assim. Mudou. Olha como é que está agora. Corta para cá. A União, os estados, o DF e os municípios instituirão, agora é obrigatório, por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo, regime de previdência complementar para servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, observado o limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social para o valor das aposentadorias e das pensões do regime próprio de previdência social. O que isso aqui está dizendo? Que agora é obrigatório o uso do teto do INSS no servidor público. Não importa para onde você fez o concurso. Vai entrar no serviço público agora, não importa o seu salário, sua aposentadoria no máximo, teto do INSS. Mais ou menos R$6.000. Professor, eu sou delegado da PF, eu ganho 20 mil. Tudo bem, mas sua aposentadoria vai ser de 6. E como é que fica? Contrata a previdência complementar, para não ter esse prejuízo lá no futuro. Parágrafo 15. O regime de previdência complementar, de que trata o parágrafo 14, oferecerá plano de benefícios somente na modalidade contribuição definida. Eu não sei quanto vai ser a complementação, só o tempo vai dizer. Eu só fixo quanto você vai contribuir para a Previdência Complementar. Pô, mas aí é muito largado. Não, é porque é difícil mesmo falar. Olha, vai me pagar 500 e eu vou complementar 5 mil. Olha, tudo indica que pagando 500, você vai ter uma complementação de 5 mil. Mas eu não posso afirmar categoricamente. O que a gente define agora é a contribuição. Agora, quanto vai ser a complementação é só daqui a 20, 30 anos que a gente vai ver. Parecido com o FGTS, né? A gente sabe quanto que é a contribuição do FGTS, 8%. E quanto que vai ter lá? Sei lá, daqui a 20 anos a gente vê quanto tem lá, não tem problema nenhum, tá? Isso aqui é só uma técnica. Aí observa as regras da Previdência Complementar, vai ser efetivado por entidade fechada ou aberta. A reforma diz, por enquanto é só fechada, mas lá na frente pode ser entidade fechada ou entidade aberta de previdência complementar. E o parágrafo 16 é para os servidores antigos, é um recado mais ou menos assim. Servidor antigo, você que pode se aposentar aí até com teto de ministro do STF, se você quiser que a sua aposentadoria seja de no máximo R$6.000, é só você aderir à Previdência Complementar. Aí você pensa assim, qual o louco, né? Que vai abrir mão de uma aposentadoria até o teto do STF para aderir a um teto de 6 mil. Não, porque tem outras vantagens, tá? Rapidamente. O cara tem 20 anos de serviço público. Então ele já tem direito a 20, 35 avos dessa aposentadoria. Então ele já tem esse valor. Já vai ter direito a R$6.000. E ele só precisa dessa pequena complementação. Então, para ele não é muito prejuízo, muda apenas a sistemática. Então, não é tão absurdo um servidor antigo aderir a essa sistemática. Porque ele já vai ter garantido os 6 mil de teto do INSS, o correspondente ao proporcional, 20, 35 avos da aposentadoria, 25, 35 avos da aposentadoria, ainda vai ter a complementação, seriam 3 parcelas. No final, provavelmente, ele não vai ter prejuízo nenhum. Tranquilo? Volta para cá. Vamos continuar. Cuidado! A única forma hoje de complementar a aposentadoria é com previdência complementar. Você que é aí de município, de estado, que tem essas regras malucas, né? Eles criam lá, o estado vai complementar. Não, acabou. É vedada a complementação de aposentadorias de servidores públicos e de pensões por morte a seus dependentes, que não seja por previdência complementar. Então, acabou essas maluquices que a gente vê pelo Brasil. Tá? Leis absolutamente desconectadas com a realidade, que pegam o dinheiro do contribuinte para complementar a aposentadoria e pensão. Está proibido pelo parágrafo 15 do artigo 37 qualquer outro tipo de complementação que não seja previdência complementar, tá? Que não seja. Parágrafo 17.
Todos os valores da remuneração considerados para o cálculo do benefício previsto no parágrafo 3º serão devidamente atualizados. Sempre foi assim. Como sempre foi assim, a história do servidor aposentado e da pensionista, que só contribui sobre o valor que exceder o teto da Previdência Social. Corta para mim. Digamos que eu estou na ativa, ganho 10 mil reais. Servidor antigo, tá? Aí eu contribuo com 11% do meu salário. Aí me aposentei. Aí na inatividade como servidor eu continuo contribuindo. Só que agora eu vou contribuir apenas sobre o valor que exceder o teto do INSS. Vou contribuir com 4 mil, digamos. O teto é 6, eu ganho 10, contribuo com sobre 4 mil reais. É assim, continua sendo assim. Nós vimos que se o sistema começar a degringolar, eu vou ter que contribuir de novo sobre 10 mil. Aí a contribuição é para quem ganhar acima de um salário mínimo, tá? Aí mesmo assim não deu certo, ainda tem contribuição extraordinária, como a gente viu na aula anterior do artigo 149, beleza? Mas a princípio a contribuição na inatividade do servidor continua como sempre foi, incide sobre o valor que exceder o teto do INSS, pensionistas e aposentados. Lembrando que no regime geral, aposentados e pensionistas não contribuem na inatividade. Isso aqui é no serviço público, beleza? Vamos continuar. Corta aqui para a tela. Já já acaba. Novidade. Observados os critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade, poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente no máximo ao valor de sua contribuição. Então, o servidor que já pode se aposentar e prefere continuar na atividade, ele ganha um abono de permanência em serviço. Esse abono é o mesmo valor da sua contribuição. Então, se o cara ganha 10 mil, contribui com 11.100, ele vai receber de abono de permanência R$1.100. Vai continuar sendo assim. Beleza? Bom, não pode ter mais de um órgão ou entidade gestora de regime próprio de previdência social, um só cuidando de tudo, beleza? Então é vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social e de mais de um órgão ou entidade gestora desse regime em cada ente federativo, abrangidos todos os poderes, órgãos e entidades autárquicas e fundacionais que serão responsáveis pelo seu financiamento, observados os critérios e parâmetros e a natureza jurídica definidos na lei complementar de que trata o parágrafo 22. O 21 está revogado. Ele dizia antigamente que o servidor deficiente, aposentado, ele iria contribuir apenas sobre o valor que excedesse o dobro do teto da Previdência Social. Então, essa renúncia fiscal, ela foi abolida, tá? Ele vai contribuir como outro servidor inativo ou como uma pensionista qualquer. Não tem mais esse privilégio do deficiente, portador de uma doença grave. Está revogado pela reforma da Previdência. Tranquilo? Vamos finalizar. Corta para cá. Bom, o 22, ele está proibindo que novos regimes próprios de previdência sejam criados. A União já tem, todos os estados têm, DF tem, os municípios é que poderiam criar um novo sistema de previdência. Não pode mais. Pelo contrário, a ideia é extinguir os regimes próprios que existem por aí para todo mundo cair no INSS. Me refiro especificamente aos municípios, tá? Essa seria a grande vontade da reforma da Previdência, que fossem extintos os regimes próprios dos municípios e os servidores migrassem para o regime geral, para o INSS. Então, ó, está proibida, está vedada a instituição de novos regimes próprios de previdência social e uma lei complementar ela vai estabelecer para os que já existem normas gerais de organização, de funcionamento e de responsabilidade em sua gestão, dispondo entre outros. Então, o que hoje é disciplinado pela lei 9717 vai ser disciplinado no futuro por uma lei complementar. E essa lei complementar
vai tratar de requisitos para sua extinção e migração para o regime geral, aquilo que eu estava falando, vai tratar do modelo de arrecadação, de aplicação, de utilização de recursos, da fiscalização pela União e controle externo e social, definição do que é equilíbrio financeiro e atuarial, condições para a instituição do fundo com finalidade previdenciária, tá? É o fundo previdenciário do artigo 149, como é que vai equacionar o déficit, a estruturação do órgão, da entidade gestora, as condições para a responsabilização daqueles que desempenham atribuições relacionadas, direto ou indiretamente, com a gestão do regime, condições para adesão a consórcio público, parâmetros para apuração da base de cálculo e definição de alíquota de contribuições ordinárias e extraordinárias. Agora, convenhamos, o que você notou desse novo artigo 40? Que ele fala muito pouco, ele é muito pouco concreto, ele trata assim de uma forma muito genérica. Exato, porque a ideia é retirar da Constituição as condições de acessibilidade aos benefícios previdenciários do serviço público. A ideia é jogar isso tudo para a lei. Mas como é que fica até que essa lei seja editada? Aquilo que eu havia falado. Vai ter dispositivo na emenda, que a gente chama de disposições transitórias, que vão trazer as regras de aposentadoria, efetivamente. É o tema da próxima aula. Na próxima aula a gente vai fazer, agora é assim que se calcula a aposentadoria, que se calcula a pensão, é assim que se acumula a aposentadoria e pensão. A gente vai ver na próxima aula, efetivamente, quais são as novas regras de aposentadoria. Tranquilo? Para finalizar, existem alguns dispositivos que ficaram espraiados pelo artigo 37, 38 da Constituição. Vamos dar uma olhadinha neles. Corta aqui para a tela. Vamos lá. Parágrafo 14 do artigo 37. É uma novidade, tá? Presta atenção nisso. Quando você, por exemplo, consegue uma aposentadoria no INSS, você recebe a aposentadoria e mais o salário. É assim que funciona hoje, né? Você se aposenta pelo INSS e continua trabalhando na empresa. Vai dobrar sua remuneração. Olha o que a reforma fez. A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do RGPS, acarreta o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição. Sabe o que significa? Quando o empregado público se aposentar pelo INSS, ele rompe o contrato de trabalho com a Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Correios. Acabou. Ele vai ter que escolher. Ou eu continuo trabalhando ou me aposento. Não tem mais essa história de me aposentar e continuar trabalhando, né? É igual o servidor. O servidor se aposenta e vai para casa. O empregado público não. Ele se aposentava e continuava trabalhando. Agora a reforma acabou com isso. Vai gerar mais cargos aí para os concursos públicos, né? Entenderam? Então, uma notícia boa. Então, quando você se aposentar hoje e é empregado público, saiu a aposentadoria, rompeu seu contrato com a estatal. Beleza? Volta para cá. Novidade agora relacionada ao servidor que quer exercer o mandato eletivo. Então, se você, por exemplo, é um servidor estadual, óbvio que você tem um regime próprio de previdência social no seu estado. Aí você virou um deputado federal. Você continua lá com o seu regime próprio de servidor público. Tranquilo? Vai continuar vinculado ao regime próprio. Aí aquela aposentadoria, acabou aquela história de aposentadoria de deputado. Acabou, não tem mais isso não. Na hipótese de ser segurado de regime próprio de previdência social, o servidor permanece filiado a esse regime. Ainda que ele seja deputado federal, presidente da República, senador, vai continuar vinculado ao regime próprio do seu estado. Tranquilo? Outra novidade. É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão.
Tá? Então, isso aqui nem acontecia muito no âmbito federal, era mais legislação local que permitia umas incorporações um tanto quanto doidas. Então, agora no 39, isso está sendo efetivamente proibido, tá? Corta aqui para mim. Então, nós vimos, tá, o que foi alterado no corpo da Constituição. O que interessava para a gente de reforma da Previdência foi isso. Daqui para frente, nós vamos ver então efetivamente como é que ficam as novas regras de aposentadoria no serviço público, mas isso é tema para a próxima aula.